Paz e graça, irmãos. Daqui falam com o Wilson Ferreira e estamos a falar a partir do meu perfil, conversando sobre teologia. Um perfil onde nós vamos abordar sobre teologia, Bíblia, espiritualidade, Deus, Cristo. E eu gostaria de estar a partilhar todos os dias com os irmãos acerca do livro de devocional do Alistair Beck, né? Ele escreveu uma série de devocionais para cada dia do ano, né? E eu gostaria de ler esses devocionais que ele escreveu para cada dia do ano, e nós vamos comentando acerca do que ele falou aqui, de modo a edificar tanto a minha vida quanto a dos irmãos que estão aí do outro lado a ouvir. Amém? E o primeiro devocional que ele fez no primeiro dia chama-se o Deus da Criação. Ele falou várias coisas interessantes. Eu queria aqui ler com os irmãos e no término da leitura nós vamos comentando acerca daquilo que o pastor Begg disse, né, aqui nesses comentários. Primeiro ele diz assim: nunca houve um tempo quando Deus não existia. Antes que existisse o tempo, antes que houvesse qualquer coisa, havia Deus. E uma vez que sua natureza é imutável, ele também sempre existiu na Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando lemos a Bíblia, descobrimos que cada membro da Trindade estava envolvido na criação. Deus Pai tomou a iniciativa, Deus Espírito é descrito como pairando sobre a água, e Deus Filho foi o agente da criação em tudo que foi feito, de acordo com Gênesis 1, 2-3 e João 1, 3. Todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas grandes e pequenas, deveriam nos maravilhar. Elas foram feitas pela ordem de Deus. E Ele não é apenas o Criador de tudo, Ele é também o Senhor de tudo, aquilo que Ele criou. Toda a natureza está em suas mãos, sob o seu controle. Ao vermos as ondas quebrando na areia da praia, é incrivelmente encorajador saber que cada uma delas está lá como resultado do governo soberano de Deus. Ele não abandonou a sua criação e nunca irá fazê-lo. É importante lembrarmos que Deus é também transcendente. Ele está em seu trono, acima, além e distinto de tudo aquilo que Ele fez. Isso é o que distingue o cristianismo do panteísmo. A ideia de que o mundo natural é a manifestação de Deus e, portanto, tudo é uma parte dele de alguma forma. Com essa crença, não ousamos matar uma mosca ou pisar uma formiga, pois esses excetos são divinos. De forma similar, não devemos cortar uma árvore ou comer carne, pois estas também são partes de Deus. Ensinos como estes são equívocos, mal orientados e tendem a levar à idolatria. A Escritura deixa claro, vez após vez, que as pessoas escolhem adorar a criatura em lugar do Criador, como diz Romanos 1, no seu versículo 25. Quando vemos uma ótima pintura, nós admiramos e apreciamos com razão. Então elogiamos o pintor. Toda a criação é a tela de Deus, e toda ela fala dos atributos invisíveis de Deus, assim o ser tendo poder como também a sua própria divindade. Apenas Deus deve ser adorado, pois a criação existe pelo seu próprio poder e para a sua glória. Sua existência não conhece nem início nem fim, e Ele reinará para sempre. Ele é o Rei. Hoje, exalte-o como somente Ele merece. De uma caminhada, olhe para a janela e louve-o ao ver a beleza dele exibida em tudo que Ele fez. Louve-o, pois Ele continua a governar sobre a sua criação, sustentando você em sua soberana mão. Amém. Comentando um pouco sobre esse texto, nós vemos que o pastor Alisson, ele primeiramente vai falar sobre a natureza de Deus, sendo Ele um Deus trino. A Trindade, o fato de Deus ser trino, ela é evidenciada primeiramente pelo fato da criação que Ele exerceu aqui na terra. Deus Pai, Ele é o planificador, o planejador. Deus Filho é o executador, e
Consequentemente, o Espírito Santo é a fonte ou direcionador de todo o poder de Deus para a realização de todas as coisas. Deus sendo trino, ele também é a base para a união da igreja. O fato de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo, isso torna eles um, também é uma das prerrogativas para que a igreja seja um, de acordo com aquilo que Jesus Cristo disse, quando ele estava orando ao Pai para que a igreja fosse uma. E nós devemos manter em nossos corações, de maneira muito importante, que Deus sendo Ele um, nós não podemos ter essa visão de que a criação, sendo ela obra de Deus, ela está no mesmo patamar que Deus. Como o próprio Wallaston, ele frisou aqui, nós não podemos ter uma visão panteísta sobre a criação de Deus. Na Índia, existem templos que adoram vacas, adoram ratos e muitos outros animais, e por conseguinte, principalmente no que toca aos ratos, eles não matam os ratos e por conseguinte os ratos eles vão se proliferando muito lá na Índia, causando muitas doenças e muitos sofrimentos para a humanidade em questão lá do povo indiano. Por causa de quê? Porque eles têm uma visão de que os ratos são seres divinos. E muitas das vezes eles criam mesmo próprios templos para sustentar esses ratos, né? Põem lá comida para que os ratos vão lá comer. E por conta da partida, muitas das pessoas, muitos seres humanos estão lá passando fome na Índia. Então é algo que nós devemos ter em mente. Os seres humanos, a criatura, tanto o Sol quanto os astros, a Lua, eles não são seres divinos. Eles são seres que foram criados por um Criador que é Deus. E é Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Então, quando nós trocamos o nosso coração e preferimos adorar a criatura ao invés do Criador, como o próprio apóstolo Paulo mostrou, nós vamos começar a cair, declinar de maneira moral. Por isso é muito importante que nós tenhamos em mente qual é o Deus que nós devemos realmente adorar. Quando nós nos deparamos com um Deus falso, aquilo que nós devemos fazer é rejeitá-lo. Como o próprio João Calvino disse, no nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por nosso coração ser uma fábrica de ídolos, nós estamos sempre, todos os dias, procurando alguém para nós adorar. Ao invés de nós adorarmos ao Criador dos céus e da terra, o Criador da prata e do ouro, nós vamos adorar ao dinheiro. Nós, ao invés de adorarmos aquele que criou os animais, nós vamos lá e adoramos ao animal. Ao invés de nós irmos e adorarmos aquele que criou o sol, nós vamos lá e adoramos o sol. E uma das curiosidades muito importantes do livro de Gênesis é que quando Moisés ele vai escrevendo o livro de Gênesis, ele vai dialogando com o povo que haveria de ler ele de início, né? Sabemos que Moisés ele saiu de lá do Egito, e durante muito tempo ele viveu no Egito, o povo também viveu no Egito, e eles tinham muita bagagem teológica, filosófica egípcia. E por causa disso, muitas das suas percepções acerca de Deus, de crença, de fé, era baseada na fé egípcia. E quando Moisés vai escrevendo o livro de Gênesis, ele declara que o sol foi criado apenas no dia 4º. E isso não foi ao calhas. Ele estava realmente especificando para aquele povo que o sol também é subserviente de Deus, porque foi o sol que foi criado por Deus. E ele nem sequer nomeia sol, ele nem diz que ele é um sol, ou que o nome desse astro é sol. Ele diz simplesmente que ele é o luminar maior e que a lua é o luminar menor, mostrando que este Deus que muitos dos egípcios adoravam e, consequentemente, os israelitas, muitos do povo que ouviriam ele de primeira ou leriam de primeira, também adoravam,
que entendiam que o Sol era um ser divino, entrariam em um choque, sabendo que o Sol foi criado por Deus e nem foi a primeira coisa que foi criada. Então é algo que nós devemos ter em mente, que a própria Bíblia ela vem mostrando que a criação ela deve estar debaixo das ordens da subserviência de Deus. Então, esse é o devocional que eu queria partilhar aqui com os irmãos, que nós devemos olhar na criação com algo, sim, com uma visão positiva de que essas coisas foram feitas por Deus, e que elas estão sobre o nosso domínio, mas que elas não são Deus. E que só Deus, só Jesus Cristo, só o Senhor, só o Espírito Santo é que devem a nossa, é que são aqueles que nós devemos honrar, glorificar e bendizer. Gostaria de agradecer para quem ficou até aqui e até o devocional do próximo dia. Obrigado.